Ei, gente, eu sou Maria Tereza, sou taróloga e oraculista, idealizadora da Cura e a Lua, que é esse canal aqui no YouTube, e também tenho uma página no Instagram. E o propósito aqui do canal é trazer tiragens de tarô, do baralho cigano, e também alguns oráculos como orientação, né, para o momento atual, para proporcionar para as pessoas a oportunidade de terem maior compreensão de si, maior perspectiva, aumento dessas perspectivas, dessas possibilidades, no momento em que você ouve o vídeo, faz uma escolha, entra em contato com o tarô, né, esse mistério, e com a sua espiritualidade, né, e com a espiritualidade que me acompanha aqui também, e com a sabedoria das cartas, né. Então, eu costumo trazer tiragens, né, fazer tiragens aqui, e eu fiz uma enquete na outra rede, né, no Instagram, com sugestão de tema, se alguém tinha sugestão de tema. E aí um dos temas sugeridos foi a perspectiva do segundo semestre de 2025. Então a gente está em agosto, né, ainda. Então eu pensei em tirar uma energia geral sobre esse segundo semestre, o que esperar, né, e alguma orientação nesse sentido, tá bom? Para isso, eu trouxe duas opções aqui hoje. A primeira opção vai ser o bastão de selenita e a segunda opção vai ser a drusa de ametista. Pode se conectar aí, se concentrar, conectar com a sua intuição, escolher uma das duas opções, pensando nessa ideia do segundo semestre, tá bom? Para isso também eu trago aqui o Tarô dos Anjos, eu vou utilizar ele nas duas tiragens, e como orientação, o conselho no final, o oráculo, né, palavra de criança, que traz um recadinho aí pra gente, tá bom? Então vamos ver o que esperar, né, desse segundo semestre. Para quem escolheu a primeira opção, que é a pedra selenita, o bastão de selenita, vamos lá ver o que vem de recado. Tirar 3 cartinhas aqui. Unidade, Arcanjo Sandalfon. Esse também é a carta do Papa ou do Hierofante para a gente, no tarô. O Carro ou Arcanjo Metatron. E Ego ou Arcanjo Jofiel, que também diz respeito à carta do Diabo, né, no tarô tradicional. Como complemento, a carta Unidade, nós temos aqui Cavaleiro de Água, ou Cavaleiro de Copas, com a carta do Carro, 8 de Água, ou 8 de Copas, e com a carta do Ego, né? Saíram 2 cartas, nós temos 7 de ar e 5 de ar, ou de espadas, como a gente fala. Bom, aqui eu sinto que vai ser um segundo semestre para você de muito movimento. Muito movimento em direção aos seus objetivos, às suas conquistas. E esse movimento, ele vai partir de uma decisão, provavelmente, de você deixar algumas coisas para trás. Principalmente algum tipo de sofrimento emocional. A gente pode pensar no deixar esse sofrimento para trás, em busca de algo mais positivo, mais significativo.
gente pode pensar numa melhora de um aspecto emocional. E a gente pode pensar num deixar para trás coisas, né, situações, pessoas que de alguma forma não te faziam muito bem, né, assim, não faziam bem para o seu emocional. É como se você tomasse a decisão nesse segundo semestre e tivesse a oportunidade de tomar a decisão de seguir adiante, né? Então nós temos aqui, bem no meio da tiragem, a carta do carro com o 8 de água. Então, por mais que algumas decisões em relação a deixar para trás possam ser difíceis, você está indo rumo a um crescimento pessoal, a um desenvolvimento pessoal ou profissional, ou algo que realmente te faça alavancar, seguir em frente, em busca dos seus objetivos, sabe? O arcanjo Metatron, aqui, com o carro, ele traz algumas mensagens. Uma delas é falar sobre uma conquista importante que você pode ter nesse segundo semestre. A ideia de autodisciplina e força de vontade, que o carro tem muito essa determinação, ou mesmo um reconhecimento público. Então, aqui a gente fala de mudanças de movimento em direção a alguma vitória, né? E o 8 de água, ele vem tratando do nosso emocional, falando que aí ou haverá um desejo de seguir em frente, buscar algo mais significativo para você, e crescimento espiritual e emocional. Então, qualquer movimento que venha acontecer aí na sua vida é em busca desse desenvolvimento, dessa melhoria, sabe, no aspecto geral aí da sua vida. Outra perspectiva que a gente tem aqui, ou em acréscimo, né, é a carta unidade, que a gente fala que é o hierofante ou o papa. Essa carta da unidade, ela fala da gente ocupando lugares aonde eu, através da minha experiência, consigo expressar essa experiência, passar adiante também o meu conhecimento, através de um lugar de um lugar diferente, meio de liderança, meio de sustentar aqui o que você tem para oferecer. Também é uma carta que fala de você se conectando mais com parcerias que pensam como você, que têm valores parecidos com os seus, né? Acordos, fechamento de acordos que tem a ver com o seu propósito, com os seus valores. E aqui é um processo muito grande que você pode ter passado de autoconhecimento para esse hierofante, esse papa aparecer, né? E é um processo que te coloca no lugar de poder compartilhar isso também com os outros. É uma carta associada a sacerdócio, é uma carta associada a professores, a líderes, a pessoas que ocupam algum lugar de ensino, sabe? Ou de liderança, né? E ela vem com o Cavaleiro de Água. Então, vem aqui um momento nesse segundo semestre onde você vai receber aí alguma proposta que contemple o seu lado emocional, é você sentindo também a necessidade de levar e compartilhar adiante alguma novidade para as pessoas, algo que te fez bem, você quer compartilhar. Pode ser esse conhecimento também através de uma via emocional, né, de uma via de considerar a perspectiva emocional, de levar amor mesmo, né, ou cura emocional. Então a gente tem aqui essa perspectiva também para o seu segundo semestre. O Hierofante, ou Papa, aqui, ele traz algumas pontuações aí que eu acho importante para complementar. Ele fala assim: pontos de vista ou métodos tradicionais. Pode ter esse significado.
no sentido de você buscar alguma estrutura de valor semelhante ao seu, sabe? Por isso ele é associado também a, a estruturas religiosas, a uma busca por uma mentoria, a um auxílio, sabe? Aqui também fala de organizações espirituais e procure mentores e amigos que pensam como você. Então parece que vem aí uma oportunidade de você ter uma conexão maior com pessoas, no sentido de você poder compartilhar o seu conhecimento também e compartilhar, congregar de pensamentos parecidos, valores parecidos, certo? O Cavaleiro de Água aqui fala emotivo, romântico, entusiasta e contemplativo. A gente pode pensar dessa novidade chegando através de alguém com essas características para você, ou você sendo esse arquétipo aí, absorvido e desenvolvido com essas características, né? E aí tem alguns pontos. Apaixonar-se ou propostas de casamento, necessidade de equilibrar as emoções ou convite para um evento social. Esses são alguns direcionamentos, mas aqui eu falo sobre o sentido geral da carta e uma intuição sobre o recado que ela pode estar passando aqui, tá bom? Nesse segundo semestre também, o que eu vejo como um desafio é que você talvez precise lidar com antigos padrões que aprisionavam o seu mental. Né? Quando eu te falo de aprisionamento mental, é uma repetição de pensamento que pode te limitar, que pode te fazer girar em torno de uma mesma crença, que acaba te atrapalhando ao invés de te ajudar. A gente tem a carta do ego, com o arcanjo Jofiel, e também a carta do diabo, né, no tarot tradicional. E essa carta aqui, ela me vem muito com o sentido de você ter atenção para alguns receios que você pode ter de assumir o seu lugar, de assumir o seu poder pessoal, de saber que você consegue aí colocar um limite e vivenciar as coisas de uma forma mais equilibrada, né? Então aqui me chama muita atenção para padrões mentais, por quê? Porque a gente tem dois naipes também do naipe de ar. Eu estou trabalhando com astrologia também, então eu estou aqui signo do naipe de ar, né? Do naipe de espadas. Então, que fala muito do nosso mental. Então aqui, olha só, vem também um alerta justamente dessa mente aí, né? Uma mente que tem os 5 e os 7 de ar envolvidos nela, fala de tensão, de preocupação, de autossabotagem. Então é como se esse segundo semestre pudesse te colocar cara a cara com alguns padrões aí limitantes da sua mente, um processo de autossabotagem, algum processo de medo, de receio, de ansiedade que você vai precisar superar. É interessante, assim, eu falei ansiedade, mas eu não acho que é uma coisa que te paralisa, mas uma coisa para você ter atenção, porque o que eu vejo é uma tensão mental, preocupações, né? Então, assim, essa carta do diabo, ela traz para mim a sensação de você sendo colocado em um lugar frente a responsabilidades, a um lugar de poder, a um lugar de enfrentar aí algo relacionado a lidar com a matéria, lidar com o seu lugar de importância, sua influência, né? E podendo ser
como se fosse limitado por algumas coisas da sua mente, sabe? Então, pede aqui uma atenção para isso. E aí, olha só, essa carta ela traz alguns pontos aqui também. Ela fala de falsa sensação de aprisionamento, está sendo excessivamente focado em coisas materiais, ou pensamentos negativos ou baseados no medo. Então, pode ser que tenha uma tendência aí a você, de repente, dar uma relutada por esses medos mesmo. Padrões mentais que te trazem medo, que te fazem pensar, né, sobre sentir preso, sentir, sabe, assim, limitado ou limitada. E aqui a gente tem o 5 de ar e o 7 de ar. O 5 de ar, né, o de espadas, ele pode falar aqui de algumas preocupações, assim, de você se sentir pressionado ou de você mesma se pressionar mentalmente, sabe, assim, aquela preciso resolver, eu preciso ter um certo, um errado, eu preciso fazer. E aí isso acaba, às vezes, até manifestando externamente. Mas aqui eu vejo muito exercício interno, sabe? Inclusive desse 7 de espadas, que é o 7 de ar. Ele fala de processos de autossabotagem no sentido de você não estar enxergando com clareza, de você achar que não pode se revelar, se mostrar, e na verdade pode ter muita coisa aí na sua mente que são pensamentos equivocados assim sobre si, sobre o seu poder, seu potencial, né? Então aqui, vamos lá. O 5 de ar também traz uma escolha imprudente, aprenda o que puder com a situação e analise as motivações de todos. Então aqui, para mim, é um chamado para você refletir sobre essas coisas. Assim, será que estou tomando decisões imprudentes mesmo ou não? Isso é uma limitação. Então, vai pedir também nesse segundo semestre, além do desapego, do foco, isso tudo acontecendo, você ter essa atenção e esse cuidado para sua mente, para seus pensamentos, certo? O 7 de ar fala planos que precisam ser revistos, mais coisas acontecendo, além do que se vê, momento inoportuno. Bom, aqui traz alguns recados, algumas pontuações. É importante a gente ver também o geral dessa tiragem. Eu posso dizer desse segundo semestre aqui, vai chegar provavelmente propostas, parcerias, você se encontrando num lugar de saber o seu lugar de fala, de influência, você indo em busca dos seus objetivos, mesmo que haja uma tristeza sendo deixada para trás ou ainda se despedindo aí de você, você seguindo aí por um caminho mais autêntico, mais verdadeiro, que tem a ver com seus valores pessoais, sabe? Eu sinto muito isso com essa carta do carro, você indo em busca mesmo, tendo energia, tendo direcionamento, tá? Então, é isso. E vamos ver que orientação ou conselho com palavra de criança. E veio carinho. Carinho é aquilo que a gente sente quando encontra um filhote bem pequenininho, quer pegar no colo e apertar bastante. Às vezes, se a gente aperta muito, ele pode ficar sem ar, mas ele gosta mesmo assim. Expresse o carinho que existe em você. Certo? Tudo bem. Então vamos agora para a segunda opção. Vou beber uma água. A segunda opção é a drusa de ametista. Então, a segunda opção é a drusa de ametista. Vamos ver aí para o seu segundo semestre de 2025. Você que se conectou com essa pedrinha.
O carro, gente, movimento, hein? O mago e o sol. Um complemento para cada uma delas. Para o carro, o 4 de terra. Para o mago, o valete de fogo. E para o sol, o 2 de terra. Muito bem. Bom, o que eu vejo aqui, né, para esse segundo semestre? É como se fosse um período onde você vai em busca de realização e em busca de desenvolver os seus recursos para manifestar coisas na sua vida, tomar decisões, seguir por caminhos que você gostaria, manifestar as coisas, por exemplo, eu gostaria muito de desenvolver melhor o meu trabalho X ou Y. É você tendo a oportunidade de ter recurso para isso, enxergar esses recursos e ir adiante, sabe? Então eu vejo um período de muitas ideias, de iluminação também, de você tendo que lidar com essas ideias que chegam. É, é um pouco assim, eu estou bem parado, né? Estou bem. Mas não estou tão bem. Eu quero seguir mais adiante. Eu quero ver se eu inicio uma coisa nova, se eu inicio um projeto novo, se eu aproveito dos recursos que eu tenho de conhecimento, de sabedoria, de cursos, de, enfim, coisas que você tem aí que são habilidades suas para colocar em prática alguma coisa nova ou para dar continuidade a alguma coisa que você começou e não continuou, sabe? Então, aqui a gente tem a carta do carro, falando de movimento, né, de busca por esse objetivo, de você se direcionando a algo que você quer muito, ou dando continuidade aí ao que você estava buscando. A primeira opção também trouxe a carta do carro, então parece que esse segundo semestre, para quem chegou nesse vídeo, vai ser um período de movimento, de busca, é como se tivesse uma energia para você ir em direção a, sabe? E aí é interessante porque ele veio com o 4 de terra. O 4 de terra ele traz tanto uma sensação de estabilidade, mas ele também pode te deixar estagnado ou estagnada. Ou seja, eu tive uma primeira conquista, mas e aí? Né? Preciso ir além também. Eu posso ir além. Então, a gente tem aqui essa perspectiva de movimento a partir de um lugar onde eu estava mais parado ou parada. Né? Então, assim, eu vejo um movimento e eu vejo uma busca, provavelmente por mais recursos aí, também financeiros, né, e de realização pessoal. O carro vem com as seguintes pontuações, né, fala de uma conquista importante, autodisciplina e força de vontade, reconhecimento público. E o 4 de terra, sendo muito fútil ou exageradamente cauteloso ou cautelosa com o dinheiro, boas decisões de negócios dar aos menos favorecidos. Então parece que vai ser um processo de você colocar a engrenagem para rodar, né? Colocar essa, só um minutinho. Voltei, gente, fui espirrar aqui. Colocar essa engrenagem para rodar, essa parte de desenvolvimento material e de conquista também para movimentar e para crescer, ok?
A gente tem aqui, quando eu falei de manifestação, a carta do mago, com o arcanjo Raziel. Essa carta do mago, ela vem falando justamente daquilo de você perceber os recursos e as habilidades que você tem e fazer algo com isso, e tomar um direcionamento, um lugar, ir em busca, né, manifestar, sabe, trazer a coisa, como que eu vou trazer isso para a vida prática, real, né, e vem com o valete de fogo falando de novas ideias, assim, mais do que ideias, é uma energia que surge, às vezes uma uma possibilidade, uma vontade, um desejo de fazer algo, e que é um início ainda, mas você pode cuidar mais e desenvolver mais e melhor esse aspecto, essa novidade, assim. Então, o mago, ele vem aqui com as seguintes pontuações também. Você está pronto, você tem os recursos ou a capacidade de manifestá-los, e a vida é mágica. Então, o mago aqui vem trazendo muito esse movimento de, a partir do momento que eu tomo a decisão de seguir, né, adiante, de forma determinada, a melhorar alguma coisa, a desenvolver algo, a trazer os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades e reconhecer e colocar em prática, é, eu vou seguindo em frente, assim, sabe? Eu vou percebendo meio que uma magia da vida, das coisas acontecendo, entende? Então, o Valete de Fogo, ele traz também as seguintes características: extrovertido, criativo, autoconfiante e travesso. Notícias de um novo empreendimento emocionante, use a sua originalidade e habilidade. Ou seja, mais um chamado aí para você não só reconhecer, mas fazer algo, né, de positivo, manifestar algo de positivo com essa energia aí com que você tem de talento, tá? Ao mesmo tempo, ainda num tom de conquista, a gente tem a carta do Sol. E eu acho que não só de conquista aqui. Para mim, ela vem trazendo também um aspecto de você se rendendo a uma parte mais positiva da sua relação com a vida, né, de mais alegria. E isso vem a partir do momento que a gente toma mais consciência, assim, de si, das possibilidades, e até consciência de algumas dores, de algumas questões, mas que ainda assim é, esse sol ele brilha em algum momento, né? Esse sol ele chega, ele ilumina. Eu vejo o segundo semestre de você, a partir do momento que faz um movimento, você podendo ter acesso a essa sensação de conquista, de realização pessoal, sabe? Mesmo que haja muita coisa para fazer. Aqui a gente tem um 2 de terra, falando de talvez você também tendo que escolher uma coisa ou outra, de uma maneira muito prática também, do dia a dia, assim. Você aí se equilibrando, às vezes, entre mais de uma função, mas é um chamado também para fazer isso de uma forma leve, de uma forma consciente, de uma forma que não perca o brilho e a alegria de realizar, de fazer, né? Então eu vejo aqui um sentido bem positivo esse sol também, de você se enxergando melhor, tomando consciência, né? E se abrindo para viver coisas positivas, alegres também. E aí, a carta do Sol traz a seguinte pontuação: desfecho feliz, novas ideias brilhantes que levam ao sucesso, tenha confiança em si mesmo. Recado muito importante para esse segundo semestre, né? O tempo inteiro me veio isso, assim, de você poder reconhecer o seu valor, saber dos seus dons, das suas habilidades, tá? E o 2 de terra, né, que fala muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, necessidade de tomar uma decisão ou alguma decisão, porque ele traz essa ambiguidade, né? E considere uma abordagem mais descontraída, que eu me referia à questão do sol ser também um aspecto de
viver alegria na vida, né? Assim, de se deixar vivenciar esse aspecto também, apesar, né, das coisas assim, nem sempre saírem como a gente imaginava, mas de poder comemorar um desfecho positivo, um sucesso, uma realização, sabe? E vamos lá com uma orientação, um conselho, com palavra de criança. Mau humor. Gente, adoro. Mau humor é quando a gente não sabe o que está sentindo. Então a gente fica mal-humorado. A nossa cara vira uma careta feia e a gente fica muito rabugento e espanta todo mundo de perto da gente. Espante o mau humor, entendendo melhor os seus sentimentos. Adorei, assim, porque eu acho que a gente pegou o mau humor aqui de uma maneira muito caricata, né? Mas muitas vezes é porque a gente não está se conhecendo bem, se compreendendo. Às vezes é uma frustração, às vezes é um cansaço, às vezes é uma decepção. Então, olhar para isso ajuda a poder esclarecer, nomear as coisas, né? Ajuda bastante a viver esses períodos de alegria e realização com maior leveza e presença. Tá bom? Então é isso, espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Eu volto depois para fazer mais vídeo. Se você gostou do conteúdo, compartilha, deixa um like, segue a página para chegar em mais pessoas. Está crescendo aos pouquinhos. Eu estou bem feliz assim, de poder trazer aqui o tarô, trazer esse recado. Então é isso, desejo tudo de bom. Até mais, um beijo.